Numa manhã fria de fevereiro de 2021, os funcionários da escola Sharon Public School, na cidade de Canton, Massachusetts, notaram algo estranho. Uma de suas colegas, Sandra Birchmore, de 23 anos, já estava há alguns dias sem dar notícias. Diante da recente tempestade de neve, isso poderia parecer apenas um atraso comum, mas no quarto dia ficou claro que algo estava errado. A polícia, chamada pelos colegas preocupados, foi até o apartamento dela, sem imaginar que em breve estaria no centro de uma das investigações mais confusas e chocantes, onde uma vida inocente se entrelaçou com mistérios, manipulações e segredos sombrios. Sandra Birchmore nasceu em 13 de maio de 1997, na pequena cidade de Stoughton, estado de Massachusetts. Sua infância não pode ser chamada de tranquila. A mãe da menina, Denise, esteve gravemente doente durante toda a sua vida, o que afetava não apenas seu estado físico, mas também o bem-estar financeiro da família. O pai de Sandra estava completamente ausente de sua vida. Ele não participava nem de sua criação, nem do sustento financeiro. A responsabilidade pela menina recaía sobre Denise, seu companheiro e a avó materna, Grace. A família tentava criar para Sandra ao menos uma aparência de estabilidade. Sua avó Grace desempenhava um papel importante em sua criação, muitas vezes substituindo a mãe quando esta precisava passar por tratamento ou enfrentava uma piora da doença. Em um ambiente onde os adultos lutavam ao máximo contra as dificuldades do dia a dia, Sandra aprendeu cedo a ser independente e responsável. Apesar das dificuldades, desde muito pequena ela demonstrava interesse por atividades sociais e sentia admiração por pessoas de uniforme, fossem policiais ou militares. A formação de seu caráter também foi influenciada pelo fato de muitos parentes do lado materno servirem nas forças de segurança ou nas forças armadas. Foi esse ambiente que ajudou Sandra a desenvolver um forte respeito pela lei e o desejo de fazer parte de algo maior. Seu interesse pelo trabalho policial apareceu pela primeira vez aos 7 anos, quando foi inscrita no programa Respeito. Essa era uma iniciativa voltada para o desenvolvimento do senso de responsabilidade cívica, habilidades de comunicação e respeito ao próximo nas crianças. Foi lá que ela começou a se comunicar com representantes da polícia pela primeira vez, o que fortaleceu ainda mais seu desejo de seguir essa carreira. Aos 12 anos, Sandra ingressou no programa Police Explorers. Esse projeto, que existia na cidade desde a década de 1970, era destinado a adolescentes interessados em seguir carreira nas forças de segurança. Aqui, sob a orientação de policiais experientes, os participantes aprendiam os fundamentos do trabalho policial, regras de segurança e estratégias de comportamento em situações de emergência. Sandra participou do programa de 2010 até os anos de 2016, demonstrando um alto nível de dedicação. Seus entes queridos lembravam como ela levava seus estudos a sério e quanto tempo dedicava à realização das tarefas. Isso não era apenas um capricho. Para Sandra, o programa tornou-se uma forma de se aproximar do seu sonho. No entanto, o caminho dela não foi fácil. Em 2016, aos 19 anos, Sandra perdeu sua mãe Denise, o que foi um golpe muito forte para ela. Após a morte da mãe, a tia de Sandra, irmã de Denise, assumiu os cuidados com a jovem. A morte de um ente querido coincidiu com o fim do programa Police Explorers, o que deixou uma marca profunda na vida de Sandra. Seus sonhos de uma carreira nas forças de segurança foram gradualmente ficando em segundo plano, dando lugar a outros desafios da vida. Após terminar a escola, Sandra buscava seu caminho. Ela se matriculou em cursos preparatórios para ingressar na faculdade, onde planejava estudar enfermagem. Apesar do novo rumo em sua vida, o apego de infância de Sandra à cultura policial permanecia forte, e o vínculo com as pessoas do programa Police Explorers se manteve por muitos anos. As dificuldades da vida e as perdas precoces não quebraram Sandra, mas a deixaram vulnerável a manipulações. A influência do ambiente e a luta constante contra as dificuldades moldaram seu caráter e ambições, mas também a levaram a buscar apoio e compreensão naqueles que lhe pareciam autoridades. Esses anseios, no final das contas, desempenhariam um papel fundamental em seu destino trágico. Em 2020, após terminar o ensino médio, Sandra Birchmore mudou-se para a cidade de Canton, localizada no condado de Norfolk, no estado de Massachusetts.
A cidade, com uma população de cerca de 25 mil pessoas, era conhecida por sua atmosfera segura, o que a tornava um lugar atraente para famílias. A mudança representou uma nova etapa para Sandra. Ela começou a trabalhar como assistente de professor na escola Sharon Public School. Esse cargo permitia que ela ajudasse crianças com necessidades especiais, além de garantir uma renda estável. Sandra conheceu Matthew Farwell ainda em 2010, quando ela tinha 13 anos. No programa Police Explorers, ele trabalhava como instrutor. Matthew, que na época tinha 27 anos, rapidamente se tornou uma figura de autoridade para ela. A comunicação deles começou dentro do programa, mas com o tempo passou a ir além dele. Quando Sandra completou 15 anos, ela começou a receber mensagens de cunho pessoal de Matthew. Essa troca de mensagens marcou o início de um relacionamento em que foram usadas manipulações e pressão psicológica. Matthew, sendo mais velho e experiente, usou habilmente sua posição para estabelecer controle sobre ela. Com o passar do tempo, o relacionamento deles se desenvolvia, mas se tornava cada vez mais doentio. Matthew começou a demonstrar ciúmes excessivos, interessando-se pela vida pessoal dela e limitando sua liberdade. Ele exigia de Sandra relatórios constantes sobre onde ela estava e com quem conversava. Mais tarde, ele usou tecnologias para rastrear seus movimentos, o que aumentou ainda mais a dependência dela em relação a ele. O ciúme e o controle por parte de Matthew, com o tempo, passaram a ser acompanhados por explosões de agressividade. O tom dele na comunicação frequentemente se tornava ameaçador, e as tentativas dela de manter a independência encontravam resistência. Matthew pressionava Sandra para que ela obedecesse às suas exigências, e qualquer discordância era vista por ele como traição. Apesar dos momentos tensos, Sandra continuava vendo em Matthew uma pessoa em quem podia confiar. Ela acreditava sinceramente que o relacionamento deles poderia mudar para melhor, e frequentemente encontrava justificativas para o comportamento dele. No entanto, o controle e a pressão dele só aumentavam, minando sua autoconfiança e limitando sua liberdade. Esse relacionamento, que começou como uma amizade, gradualmente se transformou em uma união tóxica da qual Sandra não conseguiu encontrar saída. O início de 2021 marcou para Sandra uma preparação intensificada para o papel de mãe. Apesar de todas as dificuldades de sua situação, ela planejava o futuro com entusiasmo. Em seu apartamento, começaram a aparecer coisas para o bebê encomendadas pela internet. Entre as compras recentes estavam roupas para recém-nascido, itens de cuidados com o bebê e enfeites para a celebração. Sandra queria organizar esse evento para seus entes queridos para juntos celebrarem sua gravidez. Ela pensava cuidadosamente em cada detalhe, desde as decorações até a lista de convidados, apesar das limitações financeiras. Seu entusiasmo e energia nesses dias surpreendiam seus familiares, que notavam como ela estava inspirada pelo futuro papel de mãe. Sandra também fez uma reserva para uma sessão de fotos de bebês. Esse serviço estava planejado para o momento em que o bebê nascesse. Essa atitude ressaltava ainda mais sua postura séria em relação à gravidez e à expectativa por uma nova fase da vida. No entanto, apesar de seus esforços, os entes queridos notavam cada vez mais que ela enfrentava angústias internas. Isso estava relacionado ao relacionamento tenso com Matthew, que continuava sendo uma figura importante em sua vida, mas cada vez mais se tornava uma fonte de estresse. Alguns dias antes dos acontecimentos trágicos, Matthew se comportou de maneira incomum. Ele foi até o apartamento de Sandra, alegando que queria ajudá-la a se preparar para a chegada do bebê. Ele pediu acesso ao apartamento dela, as chaves e o código da porta, explicando que queria estar por perto em caso de emergência. Enquanto estava no apartamento dela, ele examinou o local, prestando atenção especial ao guarda-roupa no quarto. Depois que ele foi embora, Sandra contou a uma amiga que o comportamento de Matthew lhe pareceu estranho, embora ela tentasse justificar isso como preocupação da parte dele. Esse foi o último caso em que ela falou sobre suas suspeitas. No dia 4 de fevereiro de 2021, colegas da escola Sharon Public School informaram à polícia que Sandra não dava notícias há vários dias e não aparecia no trabalho. Nos últimos dias, uma forte nevasca paralisou a locomoção na cidade e muitos funcionários não foram trabalhar. No entanto, a ausência de Sandra tornou-se motivo de preocupação. As tentativas de contatá-la por telefone não tiveram sucesso. Em breve, os policiais se dirigiram ao apartamento de Sandra para verificar seu estado. Quando os policiais chegaram ao local, tocaram a campainha e bateram na porta várias vezes, mas não obtiveram resposta.
Um cheiro característico vinha da porta, que eles rapidamente reconheceram como sinal de decomposição. Isso serviu de base para a decisão de arrombar a porta à força. Ao entrarem no apartamento, os policiais encontraram Sandra no quarto. Ela foi encontrada enforcada na porta do armário, usando um cinto. O estado do corpo indicava que ela já estava morta há vários dias. À primeira vista, a cena não levantou suspeitas por parte da polícia. Os documentos deixados no local mostravam que não havia sinais de luta no apartamento, os móveis não estavam revirados e a desordem geral era compatível com o estilo de vida de Sandra. No entanto, seus familiares, ao terem acesso ao apartamento após a remoção do corpo, encontraram várias inconsistências. Eles notaram que havia roupas molhadas na máquina de lavar, o que indicava que Sandra estava realizando tarefas cotidianas pouco antes de sua morte. Na mesa, foram encontradas embalagens de itens encomendados para a criança, que haviam sido entregues nos dias que antecederam a tragédia. Outro sinal alarmante foi uma corrente quebrada encontrada próxima ao local onde o corpo foi descoberto. Na corrente ficaram presos fios de cabelo de Sandra, o que poderia indicar algum tipo de contato físico. Os familiares informaram à polícia que Sandra nunca tirava essa corrente, usando-a até mesmo durante o sono e o banho. Esse fato fez com que eles duvidassem da versão de que a jovem teria tirado a própria vida. Causou preocupação especial também o fato de que seu telefone, que Sandra usava diariamente e praticamente não largava, foi desligado um dia antes de sua morte e nunca mais foi ligado. Logo, os familiares exigiram que o caso fosse reaberto, pois todas essas inconsistências apontavam para uma possível intervenção de terceiros. Com base nos novos dados e nas informações sobre o relacionamento dela com Matthew, a polícia foi obrigada a reavaliar as conclusões iniciais. O comportamento de Matthew nos últimos dias, seus pedidos de acesso ao apartamento e o comportamento estranho durante a última visita tornaram-se a base para novas perguntas. Esses acontecimentos marcaram o início de uma investigação que deveria esclarecer o que exatamente aconteceu no apartamento de Sandra naqueles dias fatídicos. As últimas ações registradas de Sandra datam da noite de 1º de fevereiro de 2021. As câmeras de vigilância registraram quando ela voltou para casa após o expediente por volta das 17 horas. Depois de algum tempo, ela saiu do apartamento para pegar um pacote com roupas infantis que havia encomendado anteriormente. Depois disso, Sandra apareceu novamente na gravação. Ela estava tirando a neve do carro estacionado perto de sua casa. Às 17h46, ela voltou para seu apartamento e esse foi o último momento em que foi vista com vida. Mais tarde, naquela noite, as câmeras de vigilância registraram outra figura-chave neste caso. Por volta das 9 horas da noite, Matthew Farwell apareceu no prédio. Ele entrou no hall, subiu até o andar da Sandra e ficou em seu apartamento por cerca de 30 minutos. Nas gravações, é possível ver que ele estava vestido com roupas quentes e usava uma máscara cobrindo o rosto. Essa aparência parecia estranha mesmo levando em conta as condições de inverno, pois ele claramente tentava esconder sua identidade. Após a breve visita, Matthew deixou o prédio, mas no dia seguinte Sandra não apareceu no trabalho e não deu mais notícias. O FBI começou a investigar as circunstâncias do caso do Zero. A primeira coisa que levantou dúvidas foi a inspeção superficial do local do ocorrido, além dos detalhes que foram negligenciados. Os agentes conseguiram estabelecer que Sandra estava se preparando ativamente para a maternidade. Ela encomendava itens para o bebê, planejava uma festa e até reservava sessões de fotos. Esses fatos contradiziam a hipótese de suicídio. Também levantou suspeitas à natureza das lesões em seu corpo, que não correspondiam ao quadro típico desse tipo de desfecho. Ao analisar os registros do telefone de Matthew, o FBI descobriu mensagens apagadas, que conseguiram recuperar. Essas mensagens mostraram que o relacionamento dele com Sandra continuou por muitos anos e tinha um caráter manipulador. Sandra estava grávida de Matthew, o que se tornou um fator-chave no desenvolvimento dessa tragédia. Matthew não apenas negava a paternidade, mas também demonstrava agressividade, exercendo pressão psicológica e física sobre Sandra. Depois que Sandra contou a Matthew sobre a gravidez, ele mudou seu comportamento. No início, ele tentou se distanciar, mas depois, ao perceber as possíveis consequências, voltou a entrar em contato com ela, o que gerou suspeitas adicionais após sua morte. Além disso, os investigadores conseguiram descobrir que Matthew era casado e tinha 3 filhos. Sandra sabia que ele tinha uma família e filhos.
Durante a investigação, descobriu-se que no outono de 2020, Sandra soube que a esposa dele estava grávida do terceiro filho. Esse fato causou um forte abalo emocional nela, e ela compartilhou isso com uma amiga. Em uma das mensagens, Sandra escreveu que pretendia contar à esposa de Matthew sobre o relacionamento deles, mas depois acabou não fazendo isso. Quando Sandra soube de sua própria gravidez, ela contou a Matthew, mas a reação dele foi agressiva. Ele não apenas duvidou de sua paternidade, como também demonstrou relutância em reconhecer a criança, o que levou a novos conflitos entre eles. O comportamento dele estava se tornando cada vez mais imprevisível, e Sandra reclamava para pessoas próximas sobre sua pressão e ameaças. Esse aspecto do relacionamento desempenhou um papel fundamental em seu destino e tornou-se um fator importante na investigação de sua morte. Durante a análise de suas conversas, também ficou claro que Matthew controlava Sandra repetidamente, demonstrava ciúmes e recorria a ameaças. Tornaram-se ainda mais preocupantes as informações de que ele poderia estar usando sua posição de trabalho para pressioná-la. A investigação também trouxe à tona um problema mais amplo. Descobriu-se que Sandra não era a única vítima. A análise dos arquivos do programa Police Explorers, onde Matthew atuava como mentor, revelou diversos casos relacionados à violação de limites entre instrutores e participantes. Sandra entrou no programa aos 13 anos, e o relacionamento pessoal deles começou quando ela tinha apenas 15. Isso não foi apenas uma violação ética, mas também um crime direto, considerando a diferença de idade. A investigação ampliada do programa Police Explorers mostrou que sua estrutura criava condições para abusos. Desde a década de 1970, quando a iniciativa foi lançada, não foi implementada uma supervisão rigorosa sobre as ações dos mentores. Isso permitiu que alguns instrutores usassem sua autoridade para explorar os participantes. Além de Matthew, outros policiais também estavam envolvidos no programa e eram suspeitos de comportamento inadequado. Entre eles estavam o irmão de Matthew, William, e também o chefe deles, Robert Devine. Durante a investigação, foram identificados mais de 200 casos de abusos, muitos dos quais permaneceram ocultos por décadas. O que exatamente aconteceu dentro do apartamento de Sandra ainda é desconhecido, mas os investigadores reconstruíram um quadro provável com base nas evidências. É possível que a conversa tenha se transformado em uma discussão quando Sandra voltou a tocar no assunto da gravidez. Ela pode ter exigido que Matthew reconhecesse a paternidade ou oferecesse apoio, o que para ele significava o risco de ser desmascarado. A corrente quebrada encontrada ao lado do corpo indicava que pode ter havido uma luta entre eles. Segundo a versão da investigação, em determinado momento Matthew usou a força para conter a resistência de Sandra. O telefone dela foi desligado pouco depois de ele entrar no apartamento, o que pode indicar que ele o desligou de propósito para que Sandra não pudesse ligar para ninguém. A investigação do caso de Sandra não só levou à prisão de Matthew Farwell em 2024, mas também revelou problemas sistêmicos nas forças de segurança da região. O programa Police Explorers foi encerrado, mas suas consequências continuaram a impactar a vida de muitas pessoas. Esse caso serviu como um alerta para a necessidade de revisar a forma de controle sobre a interação de mentores adultos com adolescentes em iniciativas semelhantes. As acusações contra Matthew foram o ponto culminante de uma longa investigação iniciada após a morte de Sandra. Em agosto de 2024, ele foi oficialmente preso e acusado de assassinato. A investigação apresentou provas que indicavam seu envolvimento no crime. Entre elas estavam mensagens recuperadas de seu telefone, que indicavam anos de manipulação e pressão sobre Sandra, além de imagens de videomonitoramento que confirmavam sua presença no apartamento na noite da tragédia. Além disso, peritos apresentaram um laudo segundo o qual os ferimentos no corpo de Sandra não eram compatíveis com a versão de suicídio, mas indicavam a natureza violenta de sua morte. As acusações incluíam não apenas homicídio, mas também inúmeros episódios de conduta imprópria em relação a Sandra durante o período em que ela era menor de idade. Nos autos do processo foi mencionado que Matthew usou sua posição de instrutor no programa Police Explorers para exercer controle sobre Sandra desde a sua juventude. Esses fatos, combinados com outros dados, enfraqueciam suas declarações de inocência, que ele continuou a fazer mesmo após a prisão.
Apesar de todas as provas reunidas e da grande repercussão pública, surgiram dificuldades significativas para responsabilizar outros suspeitos. Além de Matthew, o caso mencionava seu irmão William e o chefe Robert Devine, assim como outros policiais cujas ações vieram à tona durante a investigação. Embora tenham sido comprovados fatos de conduta imprópria por parte deles, a maioria não foi formalmente acusada. Isso se explicava pela falta de provas diretas ou pela relutância das autoridades em submeter o sistema interno a uma análise mais profunda. No início de 2025, o processo judicial contra Matthew continuava. Segundo a acusação, após Sandra ter sido estrangulada, o criminoso simulou um suicídio pendurando seu corpo na porta do armário. No entanto, os peritos notaram a ausência de outros sinais característicos de enforcamento, como hemorragia nos olhos e inchaço no rosto, o que favorece a versão de estrangulamento direto antes da simulação. Se sua culpa for comprovada, Matthew enfrenta a punição mais severa, incluindo a possibilidade de pena de morte. O caso de Sandra Berchmard tornou-se não apenas uma tragédia pessoal, mas também um símbolo da necessidade de mudanças sistêmicas nas forças de segurança e de maior controle sobre programas que envolvem o trabalho com categorias vulneráveis da população. A memória de Sandra continua viva através dos esforços de seus familiares e ativistas, que lutam por justiça e mudanças.